Fala, abençoados, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos mais uma vez continuar estudando as lições da revista da Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como tema uma visão bíblica do corpo. O que isso significa? Mais uma vez, nós vamos testificar pela Bíblia, conferindo o que a Bíblia diz, né? Na verdade, assim, ratificando, confirmando o que a Bíblia ela ensina a respeito do corpo. Então, são algumas coisas que nós já vimos em outras lições, claro, mas também tem algumas coisas que a gente precisa pontuar de uma maneira mais incisiva. E o que eu entendi aqui dessa lição foi o que o comentarista quis chamar a nossa atenção novamente a respeito disso. Porque, afinal de contas, nós estamos estudando nesse trimestre sobre um tema que é muito, de certa forma, muito polêmico, que é o tema sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal e como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, meus queridos, primeiro eu quero chamar a tua atenção porque todas as lições nós precisamos entender a mensagem principal, por que o comentarista colocou essa lição nesse trimestre, qual a relação que ela tem com essa questão do Império do Mal e o espírito da Babilônia. Não pode passar batido. Eu tenho entendido dessa maneira. Talvez você tenha um entendimento diferente. Então, se você tiver, você vai colocar nos comentários aí. E desde já eu te convido, se você é novo por aqui, se inscreve no canal. No final, deixa o seu gostei se você gostar do vídeo. E compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas para que o canal ganhe relevância e a palavra de Deus, né? Esse ensino, esse breve ensino que nós fazemos aqui, ele possa chegar ao maior número de pessoas. Então vamos lá. Lição de número 9 vai ser passada no próximo dia 27, que diz assim: uma visão bíblica do corpo. O texto áureo, o comentarista colocou: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A verdade prática diz assim: o corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Já no texto áureo e na verdade prática, nós, no texto áureo principalmente, que está lá em 1 Coríntios 6,13, a parte B, diz assim: o corpo não é para a prostituição. Aqui o comentarista já abre deixando claro que essa lição nós vamos falar sobre pontualmente a questão do corpo, a tricotomia, né? Corpo físico, né? Alma e espírito é a parte imaterial. Então nós vamos falar sobre isso, mas ele fala aqui sobre a questão da prostituição. Outras lições que nós tivemos anteriormente, nós falamos sobre vários pontos que, de forma direta ou indireta, atinge a questão do corpo, de você conservar o corpo, que é algo divino, você conservar, né, a criação divina, melhor dizendo, o corpo como criação divina. Então, as outras lições nós estudamos e várias delas ensinaram para nós que todas aquelas práticas, como o LGBTQYZ, a mais, não sei o que lá, aquelas outras práticas que é o assassinato da vida intrauterina, que transrealidade é essa, tudo isso agredindo diretamente o corpo e, obviamente, todas essas práticas que são antibíblicas, nós aprendemos, elas também vão ferir e desonrar a outra parte do corpo, que é a parte
e material. Alma e espírito. Essas coisas que nós vimos nas lições anteriores. Mas vamos lá. Ele já abre dizendo qual é a função do corpo. O corpo não é para prostituição, mas é para o Senhor. É para a santificação, e aí ele coloca aqui, é templo do Espírito Santo, é um dos pontos que nós vamos ver. Convido você a, durante toda a semana, fazer a leitura diária, né? Segunda até sábado, o comentarista sempre coloca aqui, isso é comum nas lições da CPAD, toda semana, todo dia da semana tem um versículo bíblico para a gente falar, e todos eles têm alguma relação com o tema principal da lição. Então é importante ler. Então, ó, aqui, ó, começando na segunda-feira, ele falou: o homem recebeu o fôlego da vida diretamente de Deus. Nós já vimos sobre isso, está lá em Gênesis 2, 7. Na terça-feira, ele falou: o ser humano é constituído de espírito, alma e corpo. Como confirma isso? 1 Tessalonicenses 5, 23. Devemos glorificar a Deus em nosso corpo. Está lá em 1 Coríntios 6, 20. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo, honrando a Deus com as práticas que você faz, que impactam diretamente o seu corpo. O corpo do crente salvo é templo e morada do Espírito Santo. É 1 Coríntios 6, 19. E na sexta-feira, a transformação do corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Romanos 8, 23, Filipenses 3, 21. Aqui fala sobre a transformação que nós vamos ver no final da lição. Essa transformação aqui desse corpo mortal no espiritual, glorioso. No sábado, todos os nossos atos estarão sobre o juízo de Deus. E aqui eu lembro que é aquilo, né, que diz lá em Eclesiastes: anda segundo os desejos, os prazeres do teu coração, mas saiba que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Está muito claro isso. Nós somos responsáveis pelas práticas que nós fazemos, executamos com o nosso corpo. Inclusive, deixa eu chamar a tua atenção aqui, crente. Você que não faz uma atividade física, que não cuida do seu corpo, não se preocupa com essa parte. Aqui está falando de corpo. É corpo mesmo, ó, é matéria, músculo, é corpo. A gente precisa cuidar do corpo. Fazer uma atividade física de leve, procurar ter uma alimentação sem exageros. Ninguém está aqui para dar lição de moral a respeito de vida e saúde. Mas, se você for analisar direitinho, isso faz parte. Durante muito tempo, algumas interpretações erradas, né, a respeito do corpo, falando que o exercício corporal para nada prestava, o que mais importava era a parte espiritual. Sim, nós concordamos que a parte espiritual é extremamente importante, é a principal de todas elas. Se não fosse assim, Jesus não teria chamado a atenção dos discípulos dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se não fosse assim, ele não teria chamado a atenção. Se não fosse importante a busca primordial do reino de Deus, senão ele teria falado: busquem primeiro treinar, cuidar do corpo, e depois vocês vão ver a questão espiritual. Não. Mas a gente sabe, a gente aprendeu em outras lições que o nosso corpo o comentarista colocou até uma palavra difícil, o invólucro, é a embalagem, né, que cuida, que protege ou que dá a condição de moradia do espírito e alma. Elas habitam no corpo, não tem como o espírito e a alma ficar vagando aí. Então você, crente, nós precisamos cuidar do nosso corpinho. Afinal, se a gente não cuidar dele, a gente não consegue com ele executar, fazer a obra de Deus. O comentarista colocou aqui na introdução, olha, interessante, eu vou passar para vocês aqui, eu vou compartilhar. Diz assim, ó: há um propósito divino no corpo para vivermos de acordo com a palavra de Deus, diante de uma cultura que tende a descartá-lo e desvalorizá-lo. Que o Senhor nos ensine
a como servi-lo por meio do nosso corpo. Eu pontuo aqui, nesse breve comentário dele, que ele traz novamente a respeito da cultura. Diante de uma cultura que nós podemos dizer assim, deturpada, que ela menospreza a questão do corpo. Ou seja, ela apregou, ela ensina essa cultura deturpada que nós não precisamos se preocupar com o corpo, que nós podemos deformar, e isso é mentira. A Bíblia, Deus, o Senhor tem um propósito divino para o corpo, e não é para a prostituição. Para várias práticas que estão sendo disseminadas por essa cultura progressista, que, a gente precisa ser claro, né? Infelizmente, existem até pastores que se dizem cristãos, né? Ele pode dizer o que quiser, né? Ele pode dizer que é o que for, né? Mas as práticas dele é que vão revelar realmente quem ele é, quem nós somos, né? Essa é a realidade. Então, o camarada diz que é pastor, que é cristão e defende as práticas progressistas. Uma delas é o assassinato da vida intrauterina. Uma delas é o feminismo. Uma delas, dessa cultura progressista, é você liberar lá o orégano, né? Aquelas substâncias lá que entorpecem a pessoa. Ora essa, como que pode um negócio desse? Não tem como cristianismo e progressismo estar junto, andar junto. Eu não consigo entender. Eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: quando um cristão fala que ele é cristão e ele é progressista, socialista, comunista, seja lá o que for, essas porcariadas toda aí, o pastor falou assim, ó, inclusive é o pastor Tarsus Licurgo, se você puder, siga ele lá. Esse camarada é brabo, entende muito, muito estudado, um pesquisador, um filósofo, o cara é muito bom. Então ele disse assim, ou o camarada não conhece efetivamente o que é o comunismo, o socialismo, o progressismo, o que quer que seja, ou ele não conhece o que é o cristianismo realmente. Por quê? Porque existe um versículo bíblico que diz assim, ó, para a gente acabar esse ponto aqui, sobre essa questão de ser cristão e ser progressista ou comunista. Diz assim, ó, confessam que conhecem a Deus, Tito, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis. Olha isso. É a Bíblia que está dizendo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras. Não adianta dizer que é cristão e se associar ao progressismo. É um absurdo isso, mas que Deus tenha misericórdia. Então essa lição nos estimula a cultivar uma visão bíblica e elevada a respeito do corpo. Uma visão bíblica e elevada. Então vamos lá. Você tem a sua revista aí. Pega aí a sua revista para a gente falar um pouquinho aqui. Então vamos. A introdução. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. 1 Coríntios 6:20. Ponto. Aqui é a introdução, é a abertura. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. É isso. Se a Bíblia diz que o corpo deve ser honrado, estimado, cuidado, é uma dádiva divina, o dom da vida, você ter um corpo físico. E aí as culturas progressistas que são antibíblicas, elas vão contrária a isso. Elas vão dizer que você, a gente pode ser o que a gente quiser. Tem gente aí que tá querendo ser um animal. E aí o camarada é um ser humano e ele não, eu me sinto um animal. E aí ele quer ser um animal. Olha que absurdo! Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, o seu propósito e sua glorificação final. Então, para essa parte 1, ele coloca aqui 3 subtópicos. O ponto principal é a criação do ser humano, que tem a origem da raça humana, o subtópico 1, a constituição do ser humano, o subtópico 2, e o subtópico 3, que é queda e restauração humana. Então a gente vai pontuar nesses subtópicos aqui. A criação do ser humano.
Ele colocou o homem, a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Ponto. Olha que honra. Outros animais não têm esse privilégio. Somente o homem. Então, já por aí a gente já vê, né? A gente já entende o quão importante para nós cuidarmos do corpo. Diz assim, ó, por isso, a nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural imediato e por um processo evolutivo. Assim, o homem, Adam, no hebraico, né, foi formado do pó úmido da terra. Isso aqui a gente já viu em outras lições. Então diz assim, logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado e Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. Aqui, em nenhum lugar, aqui você vai dizer assim, ó, Adão foi criado, Eva foi criado e Ivo foi criado. Não, não tem aqui. Na Bíblia não existe isso, tá? Só um lembrete aqui, né? Então, esse aqui é o ponto sobre a origem da raça humana que a gente já entende, crê e defende essa lição aqui. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito e isso nos distingue dos demais seres criados. O homem, tá, na criação, ele é a coroa da criação. O homem foi quem Deus dotou de características que nenhum outro animal tem, que é raciocínio específico, lógico, e muitas outras características que o homem tem. E, infelizmente, essa cultura que quer deturpar tudo, ela quer incutir na cabeça do homem lá, desatento, vamos dizer assim, né? O homem alienado, que ele pode ser um cavalo se ele quiser, que ele pode ser uma ovelha se ele quiser, que ele pode ser um animal que ele quiser, que ele pode ser qualquer coisa. Gente, para onde caminha a humanidade? Nós, como igreja, precisamos depender, é isso aqui, falar para as nossas crianças. Não, você é menino, você é menino, você é menina, é menina. Não, você não pode ser o que você quiser, assim não. Não é assim. Não é o evangelho coach. Você pode ser um médico. Pode. Pode até ser um médico, claro que pode. É só estudar, seguir todos os trâmites ali, todos os desafios. Você pode ser um médico, um engenheiro, um astronauta, você pode ser o que você quiser assim. Nesse aspecto que é a questão de inteligência, desenvolvimento humano, capacidades, habilidades, tudo isso você pode ser. Agora, um homem querer dizer, eu posso ser uma borboleta. É mesmo? Eu posso ser uma águia. Sobe então e pula de lá, que você vai ver só. O que tu vai arrumar? Ponto 2 diz assim, ó. A constituição do ser humano. Então a gente vai pontuar aqui rapidamente esse tópico que eu vou logo para a parte aqui que ele coloca. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. Então, nesse ponto aqui, ele fala sobre a constituição do ser humano. As três partes, corpo, alma e espírito. E ele explica o que é cada uma aqui. O espírito é o que dá a nossa comunhão com Deus. A alma é o nosso intelecto, os aspectos da mente, emoções, vontade, tudo se refere à alma. E o corpo é a parte sólida que volta ao pó. Ponto 3. Queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Isso é fato, nós todos temos essa consciência. E ainda assim a vida do homem é afetada ainda pelo pecado. Se o homem vive na prática do pecado, a vida dele como um todo, ela será afetada. No corpo, na alma e no espírito. Ponto. Essa é a realidade. Embora constituído de 3 substâncias,
Se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Olha que interessante. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. E aí o comentarista colocou aqui 1 Coríntios 6:20, que eu vou ler. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso é Bíblia. Então, para nós cristãos, nós também temos uma incumbência, que é cuidar muito bem do nosso corpo. Isso é fato, irmãos. Já acabou esse negócio de que cristão não precisa cuidar da saúde do corpo. Ora essa, onde que você está com a cabeça? Você precisa fazer alguma coisa para melhorar o seu desenvolvimento, as suas articulações, as suas funções motoras. Porque o que acontece? O povo vai envelhecendo, tá? Só uma coisa aqui, eu tô com uma barba branca aqui, então deixa eu falar disso. O povo vai envelhecendo e aí começa a aparecer várias e várias doenças que poderiam sim ser diminuídas ou nem aparecer nessa época do envelhecimento, se as pessoas tivessem uma prática de cuidar do corpo de uma maneira melhor. Sabe, irmãos? Então isso é muito sério. A gente precisa cuidar. Aqui está falando sobre o que o pecado fez. Levou a queda, levou o homem, o que o pecado faz. Leva o homem a se distanciar de Deus, da comunhão com Deus. Mas existe uma chance. O Senhor Jesus é aquele que pode restaurar a vida do homem, tirá-lo da vida de pecado, transformar a sua vida, mudar completamente e restaurar a sua comunhão com Deus, que isso é o mais importante. Então, volto a dizer aqui para a gente terminar. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Olha isso. Ponto. O comentarista ensinou para nós aqui. A gente precisa, como cristão, eu sou cristão fiel, firme, de fé. Mas se você não está cuidando do seu corpo, de alguma maneira você está causando um desequilíbrio aí. E aí? Isso pode te prejudicar lá na frente. Tá? Então, para a gente terminar, a sinopse que o comentarista colocou aqui. Deus criou o ser humano e o constituiu de corpo, alma e espírito. E nós aprendemos que cada uma dessas partes tem uma função específica. Então, se cada uma delas tem uma função específica, se nós não cuidamos do nosso corpo, nós estamos deixando a desejar nessa função específica. Se estamos cuidando da alma, do intelecto, aprendendo, se desenvolvendo, fazendo faculdade, sendo um profissional exemplar, habilidoso, desenvolvendo toda a nossa questão de relacionamento, nós estamos sim cuidando da parte da alma, do nosso intelecto e tudo, emoções, vontade, sim. Se nós estamos cuidando, beleza. Se não estamos cuidando desses relacionamentos, estamos em desequilíbrio nessa parte. Muitos estão, por quê? Porque hoje existe uma cultura também que ela quer incentivar as pessoas a viverem também sozinhas, desgarradas, com uma noção de que eu não preciso de ninguém, né? Mas isso é contrário ao que a Bíblia ensina para nós. Deus fez o ser humano como um ser relacional. A gente precisa se relacionar com outras pessoas. Então, tira isso da sua cabeça. Isso é uma deturpação quando você fica fazendo essas declarações de dizer, eu não preciso de ninguém. Talvez em determinada tarefa você não precise, porque você consegue fazer aquela tarefa sozinho. Perfeito, isso pode acontecer. Agora, declarar aos quatro cantos que você não precisa de ninguém, você está abrindo a porteira, dando brecha para que as pessoas se afastem de você. E num determinado momento, eu pergunto para você, eu pergunto para mim, se eu ficar doente, eu vou precisar de alguém? Será? Então, é muito sério esse tipo de declaração que talvez você faz e você está indo contra e acaba se tornando um alienado em relação a essa parte do homem, que é a parte da alma, relacionamentos, intelecto, vontade,
tudo isso. Então, irmãos, vamos entender de forma clara, simples e objetiva essa primeira parte, que falou sobre a questão do corpo. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir a você, deixe o seu gostei, tá? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e volto a dizer, vá à escola bíblica dominical, se empenhe, estude a lição, é importante que você leia, tá? Aqui nós fazemos somente um apanhado, bem simples, direto, de uma maneira que a gente possa de alguma forma contribuir com o seu entendimento na lição. Beleza? Então, que Deus te abençoe abundantemente. Lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.